expositor com a Jacto para dar um pouco de celeridade. Obrigado. Esse ou que é o outro? Oi? Você está falando esse ou que é o outro? Vou pegar o microfone de mão, mais fácil. Ô pessoal, bom dia. Se vocês puderem aguardar mais 5 minutinhos, eu prometo ser breve aqui. Acho que tem bastante informação bem interessante para vocês que estão trabalhando com citricultura. A nossa fala aqui hoje é voltada para soluções para a citricultura. Ô pessoal, segundinho, por gentileza. Eu sei que o tempo já avançou bastante, é o momento do intervalo, mas eu prometo ser o mais breve possível aqui. Então, o que a gente pretende trazer para vocês hoje? Soluções para a citricultura buscando a maior eficiência e qualidade nas aplicações. Então, foi falado bastante aqui que temos desafios grandes para controlar pragas, doenças, e a gente tem colocado bastante energia para trazer soluções e fazer esse controle de forma mais assertiva possível, tá certo? Só para me apresentar para vocês, eu sou Fabiano Griesang, atualmente sou especialista na parte de pulverizadores, estou na Jacto já fazem quase 5 anos, e nesses 5 anos tenho dedicado bastante do meu tempo, do meu esforço, para a parte de pulverizadores para a fruticultura. Então, atuo na parte de pulverizadores, da pulverização e tecnologia de aplicação. Então, aqui tem alguns QR Codes que vai falar um pouquinho ou trazer mais informações do que a gente vai falar para vocês hoje. E aí tem Instagram, tem LinkedIn e outras informações da Jacto, tá certo? Imagino que muitos de vocês conheçam a empresa já, conheçam a Jacto. A Jacto é uma empresa brasileira, está com aí mais de 75 anos de história já. Foi fundada por esse senhor, nessa bela imagem que vocês estão vendo aqui, o senhor Shunji Nishimura. É uma empresa especializada em máquinas e, de uma forma geral, em soluções para a agricultura, tá certo? Atua em mais de 100 países, em todos os continentes, e nesses 75 anos de história, tem atuado na parte de máquinas e tem criado outras unidades de negócio que hoje fazem parte do Grupo Jacto. Então, a empresa continua sendo brasileira, continua sendo familiar e está na 3ª geração de Nishimura coordenando as atividades por lá. Uma curiosidade rápida para vocês, o nome Jacto vem de uma observação que o senhor Shunji Nishimura fez quando ele concebeu o primeiro equipamento fabricado pela empresa, que foi uma polvilhadeira. Na época, se utilizava muito pó na aplicação de inseticida, no algodão e no café e tudo mais, e ele precisava dar um nome para a empresa. Então, ele via, naquela época, os aviões a jato rabiscando o céu, e ele via aquele sinal tecnologia, inovação e prosperidade. Então, o nome Jacto vem por conta dessa observação que o senhor Shunji Nishimura fez naquela época. A Jacto hoje, a Jacto Agrícola, conta com 3 unidades fabris, 2 no Brasil e 1 na Argentina. As 2 unidades no Brasil estão no município de Pompeia. A unidade matriz já tem mais de 75 anos aí de crescimento e estruturação, com mais de 1.000 metros quadrados de área construída, e a unidade nova que a gente inaugurou nesse ano é uma unidade bastante moderna, eu diria, uma unidade que conta com indústria 4.0. Nessa unidade, por exemplo, a gente tem praticamente 80% de todo o tempo de operação na parte de soldagem, que é um ambiente bastante insalubre, onde tem os fumos de solda e tudo mais, onde os robôs fazem esse tipo de operação e não temos pessoas envolvidas diretamente nesse setor. Então, as pessoas ficam em atividades mais nobres ou menos propensas a contaminações e tudo mais. Temos um novo sistema automatizado de pintura que a gente chama de pintura e-coat, uma pintura por eletrodeposição, que garante bastante qualidade e durabilidade desse processo de pintura. Então, esse vamos dizer que é o coração dessa unidade nova de processamento. A unidade conta com conceitos de sustentabilidade, a gente tem painéis solares que faz captação de energia solar para praticamente movimentar a indústria inteira. Então, tem uma cobertura praticamente na fábrica toda e mais estacionamentos com painéis solares para abastecer a unidade fabril. Contamos com uma manufatura sem papel, captação e reuso de água da chuva em todos os processos que precisam utilização de água. Então, a gente se preocupou aí na concepção dessa nova indústria, pensando na sustentabilidade e nesse apelo pensando no futuro, tá certo? Nesse próximo slide, aqui a gente traz um pouquinho do portfólio onde a empresa atua e tem evoluído nesses últimos 75 anos.
Estamos na parte de adubadoras, de semeadoras, a parte de colhedoras. Até essa semana, a gente comemorou 45 anos da concepção da primeira colhedora de café do mundo. Então, se temos café em produção em larga escala no Brasil, talvez tenha um dedinho da Jacto lá que viabilizou a colheita mecanizada há 45 anos atrás. Atualmente, estamos entrando na parte de colhedora de cana também, tem um projeto bastante inovador nesse departamento. Em pulverização, muitos conhecem a Jacto por pulverização, então 75 anos de evolução nessa área. Linha Uniporte, que é para grãos, que é a mais conhecida, talvez, do mundo afora, mas temos pulverizadores de barras, tem os pulverizadores turbopulverizadores, a linha Arbus, que é bastante importante para pomares, que a gente vai falar um pouco mais na sequência, e entramos agora com equipamentos autônomos. Aqui é um projeto exclusivo para a citricultura. É um projeto bastante inovador, disruptivo até, que traz tecnologias diferenciadas, pensando no futuro da citricultura e da fruticultura de uma forma geral. Soluções de agricultura de precisão, na parte de serviços, que a gente tem entrado de uma forma mais recente também, prestando serviços em agricultura digital, treinamentos, inteligência preditiva, e toda a parte de peças, acessórios. Hoje a gente conta com um portfólio bastante completo de bicos de pulverização. Então, temos mais de 30 modelos que atendem todas as demandas em pulverização do setor citrícola, de pomares e grãos e tudo mais. Tá certo? Soluções Jacto para a área de frutas. Aqui eu tentei simplificar um pouquinho os avanços que a gente teve nas soluções de assistência de ar para a fruticultura. Então, no início, e ainda temos muito dessas máquinas no campo, pulverizadores radiais, bastante simples, que tem como característica a grande versatilidade. Então, a gente percebe aqui uma boa distribuição de ar e de gotas de pulverização, porém, o desafio é fazer com que essas gotas atinjam principalmente as partes mais altas. Deixa eu ver se consigo usar a canetinha aqui, apontador, aqui. Então, no topo da planta, aqui no caso do café, mas não é diferente da laranja. No caso da laranja, tem o problema do psilídeo, que tanto se fala agora, por conta de brotação nova e tudo mais. É um desafio grande chegar com o produto lá. No bacheiro também não é diferente. Então, o que a gente fez para tentar mitigar um pouco esse problema? A criação de equipamentos com layout diferenciado que permite uma melhor aplicação nessas partes mais altas e baixas da planta, fazendo uma aplicação muito mais uniforme. Isso vigorou por bastante tempo, tem melhorias muito grandes em cima da máquina convencional, mas a gente viu a oportunidade de melhorar ainda mais essa aplicação. Daí veio a utilização de equipamentos com defletores convergentes. Aqui a gente tem a máquina que se ajusta ao formato da planta. Aqueles defletores que vocês estão vendo lá no topo, eles têm a finalidade de fazer uma aplicação de cima para baixo e fazer uma cobertura naquele ponteiro que muitas vezes fica desprotegido. Então, não adianta a gente ter produtos de qualidade, a gente fazer rotação de produtos, de ingredientes ativos, se a gente não consegue colocar onde está o alvo. Então, é uma iniciativa que a gente trouxe para o mercado, tentando melhorar essa qualidade de aplicações. Falar em novas soluções. Novas soluções, a gente tem bastante oportunidade de trazer, como a gente trabalha com pulverização há bastante tempo, trazer tecnologias da área de grãos, da linha Uniporte, para a linha tratorizada, e, no caso aqui, para a fruticultura, citricultura. O que a gente tem conseguido trazer de tecnologia para viabilizar e para ter um controle maior de dados, de informações, e viabilizar a citricultura? Aqui um equipamento que a gente está começando a fazer trabalhos a campo também. Não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de passar no stand, lá a gente tem uma máquina autônoma que tem esse mesmo sistema de pulverização. Eu, como trabalho com pulverização, vamos dizer, o meu xodó aqui é a parte de pulverização, talvez não tanto o veículo autônomo, mas a parte de pulverização. Então, o que ela tem de diferenciais aqui? Uma qualidade de distribuição de gotas, de produto em toda a planta. Pensando em ponteiro, pensando em meio de planta, tronco e bacheiro também. Então, nessa máquina, nessa parte frontal, a gente tem um conjunto de sensores ultrassônicos que faz o reconhecimento da copa da planta e faz com que a máquina, por si só, perceba o tamanho da planta, a presença, a ausência dela, e faz a abertura e fechamento automático de seções de pulverização. Com isso, a gente tem um ganho significativo na economia de produto e colocar onde ele, de fato, precisa ser colocado, que é na planta. Então, em algumas situações, com eradicação de planta, replantios, a gente conseguiu economias de até 20%, 25% de produto fitossanitário.
Em vez de usar 10 mil litros, usei 7.500, porque eu economizei 2.500 litros. Agora não é o caso, porque o preço está muito bom, mas numa época de preço mais apertado, essa diferencinha aqui talvez é a margem de lucro do produtor. Então, pensando em sustentabilidade da cadeia, é uma solução que eu acredito que vai fazer parte de todos os equipamentos na sequência. Essa solução com multiventiladores, a gente investiu também numa forma diferente de promover velocidade de ar e promover movimento de ar nos ventiladores. Aqui a gente implantou um sistema de motores elétricos para fazer a ventilação. Qual a vantagem do motor elétrico? Até por isso está crescendo bastante nos automóveis por aí. Motores elétricos são muito simples e muito eficientes. Para vocês terem ideia, essa máquina aqui não tem correias, não tem polias. Os 8 motores elétricos que estão nesse defletor consomem não mais do que 15, 16 CVs, 16 cavalos de potência. Comparar ela com uma máquina convencional, a gente tem praticamente a metade da demanda de potência. O que quer dizer eu gastar menos potência para fazer essa movimentação e fazer esse ar e gotas penetrar para dentro da planta? Economia direta de combustível. Pegar essa máquina tratorizada, colocar ela lado a lado com a máquina convencional, a gente tem percebido economias de até 30% no consumo de combustível. Imagina aqui o trator gastando 5 a 6 litros de óleo diesel, uma máquina convencional talvez gastando 7 litros de óleo diesel. Tem muita fazenda que trabalha com 2 ou 3 turnos de aplicação, isso seriam 10, 15 litros de economia de combustível por dia. Fazendo uma multiplicação aí para a safra, para o ano, ou para a longevidade da máquina, a gente tem uma oportunidade bastante grande de trazer economias também. Tá certo? Outro ponto bem interessante, que é o último aqui. Como a gente tem uma máquina que se ajusta à planta, a gente tem a oportunidade de diminuir bastante as perdas ou a ineficiência das aplicações. Fazendo aplicações melhores dimensionadas, a gente consegue reduzir o volume de aplicação, porque a gente bota o produto no alvo e não desperdiça ele. Colocando volumes menores, a gente consegue abastecer menos. Acho que muita gente teve a oportunidade de fazer um acompanhamento, de ver quanto tempo a máquina de fato está aplicando e quanto tempo ela está gastando em deslocamento para abastecer, máquina parada em abastecimento, essa eficiência operacional. Quanto menos eu perder tempo em abastecimento, mais tempo ela está disponível para a operação, e aí eu consigo fazer mais com menos equipamentos. Tá certo? Um outro slide que eu queria mostrar para vocês aqui é que a gente teve a oportunidade de trazer tecnologias para máquinas convencionais também. Então, a nossa família de Arbus 4000, nessa versão convencional, com defletor axial ou no tower, a gente conseguiu trazer o sistema de controle de pulverização, que a gente chama de sistema multicontrol, que é o mesmo sistema que está lá no Uniport para grãos. Então, o que esse sistema permite? Permite uma aplicação constante em todo o talhão. Não importa se eu estou fazendo uma manobra de cabeceira, se eu estou passando um obstáculo que eu tive que reduzir velocidade por conta de irregularidade do terreno. Se eu colocar lá no meu monitor, que eu quero 1.000 litros por hectare para fazer a aplicação para psilídeo, esse sistema garante 1.000 litros por hectare em qualquer condição do terreno. Então, é uma solução bastante interessante para trazer qualidade da aplicação. A gente tem corte automático de seções, tem novamente os sensores ultrassônicos na parte da frente, traz economia de cauda, e o volume de aplicação realmente é constante em todo o talhão. Todas essas informações que acontecem durante a jornada de aplicação, velocidade, pressão de trabalho, volume de aplicação, o mapa onde essa máquina trafegou, o horário do dia que essa máquina fez a aplicação, fica salvo no próprio monitor da máquina e, em tempo real, se eu tiver conectividade no campo, essa informação vai para o sistema. E o gerente da fazenda, ou o próprio usuário, consegue logar no sistema e ver todas essas informações. Então, acho que o Paulo Pratinha acabou de falar para a gente que a gente tem necessidade de ter dados e informações para tomar a decisão assertiva. Aqui a gente começa a ter dados disponíveis de todas as operações, a questão de quando foi feita a operação, em que condição, que horário do dia, que volume, que pressão, para eu fazer uma tomada de decisão e talvez fazer uma modificação no meu processo para ser mais assertivo na próxima intervenção. Então, aqui eu falo então da telemetria. Comprou uma máquina da Jacto hoje, uma Arbus 4000, independente se é um veículo autônomo, se é um multisprayer, se é um tower, se é um convencional, você tem a possibilidade de colocar esse pacote tecnológico e ter esse acompanhamento de telemetria. Aí você tem todos os dados da pulverização, você pode ter acompanhamento em tempo real,
se você tiver conectividade, claro, porque sem conectividade você não consegue mandar os dados em tempo real. Mas todos eles conseguem armazenar a informação, chegou na fazenda, vai mandar pelo Wi-Fi da fazenda. Então, todos vão ter esse benefício de ter acesso às informações. E um ponto interessante, quem pensa em qualidade, quem pensa em resíduos de pesticidas, você tem a possibilidade de ter a rastreabilidade. Uma vez que você colocou uma ordem de serviço dentro do monitor, você consegue saber qual produto você usou naquela oportunidade, qual concentração, e respeitar o período de carência dos produtos. Então, dá para pensar em algo mais macro até, e ter uma rastreabilidade de todas as operações e produtos utilizados na fazenda. Aqui um mapa que eu trouxe para vocês, de uma situação real. A letra está bem pequena lá, mas vou explicar para vocês. É o mesmo talhão, tá? Só que com filtros diferentes. No lado esquerdo superior, esse que eu vou mostrar para vocês, esse aqui está mostrando horários de aplicação diferentes. Então, a máquina começou de aplicar aqui, às 7 horas da manhã, e terminou de aplicar esse talhão a 1 hora da tarde. Tá certo? Esse mapa em verde aqui, ele trata da parte de velocidade de trabalho. Então, a velocidade estava em torno de 7 km por hora aqui no talhão inteiro. Não teve variações muito grandes, a não ser nas bordaduras, na hora de fazer a manobra. Como não variou a velocidade, não variou a pressão de trabalho também. A pressão ficou constante na área inteira. E aqui, finalmente, o volume de aplicação. Aqui estava fazendo uma aplicação de psilídeo, estava com 1.000 litros por hectare, 1.000 litros por hectare na área inteira. Então, imagina que você teve algum problema de um espaço daquele talhão que não controlou, ou o período de carência do produto não ficou legal. Eu consigo resgatar meus mapas aqui e talvez descobrir que foi naquele horário do meio-dia. Eu vou fazer a aplicação de meio-dia de novo se eu sei que não funcionou? Talvez eu vou organizar a minha rotina da fazenda, porque eu tenho dados que comprovam que não funcionou bem ao meio-dia. Tá certo? Aqui mostrando um pouquinho já finalizando a apresentação, do veículo autônomo. O que o veículo autônomo faz? Então, aqui a gente está pensando, deixa eu tirar esse apontador, aí eu consigo dar o play aqui. Certo. Então, o que essa máquina faz? A máquina está em exposição aqui, a gente já está rodando com esse equipamento já faz em torno de 4 anos, estamos com 5 máquinas rodando nos campos por aí já. Qual a proposta? Você não ter a necessidade de ter um operador naquela condição insalubre de operação, lidando com produto químico todos os dias. E um outro problema que a gente tem, muito foi falado aqui também, questão de mão de obra. Então, a proposta de valor desse tipo de tecnologia é de talvez um operador conseguir trabalhar com até 4 equipamentos. Então, penso num grande grupo que tem a necessidade de muitos equipamentos, um equipamento bastante eficiente e, muitas vezes, um operador manipulando ou conduzindo 4 equipamentos de uma maneira simultânea, trazendo bastante qualidade de aplicações. Nesse caso aqui, um sistema de LiDAR faz a leitura, a varredura em 3D, em 3 dimensões das copas, e a partir dessa informação ele consegue abrir ou fechar sessões, consegue fazer um monte de tomada de decisão a partir de inteligência artificial. Então, é um robô que faz pulverização e que a gente está pensando que vai ser bastante presente no nosso futuro. Quer dizer que vai dispensar a mão de obra humana? Talvez não, vai ser uma transformação da mão de obra. Em vez do cara estar lá pilotando o trator, o cara vai estar lá com um tablet, inserindo as informações e fazendo um acompanhamento mais assertivo do que está sendo feito no campo. Nesse slide aqui, uma máquina fazendo uma outra ferramenta que a gente implementou aqui, fazendo a estimativa de produtividade. Então, a máquina vai andando no campo, a cada 10 dias entra para fazer a aplicação de psilídeo, a máquina consegue detectar a presença de frutos, contar esses frutos e trazer uma estimativa bastante precisa da produtividade. Tá certo? Finalizando aqui em mais 20 segundinhos, é um vídeo bastante curto que mostra um pouco dessas máquinas no campo e como ela se comporta, como ela faz essas operações. Máquina chegando no campo, abrindo os defletores. Esses defletores conseguem se ajustar à copa da planta. Se for uma planta menor, ela consegue envolver a planta. Se for um espaço de circulação menor, ela consegue também fazer esse jogo dos defletores. Uma máquina com uma disponibilidade muito grande. E a gente está apostando nela mais como futuro e a gente está apostando mais para o presente, talvez a versão tratorizada, que traz todos os benefícios de qualidade de aplicação e telemetria. Aqui eu finalizo, grato à atenção de vocês e terem me aguentado aqui por esses 15 minutos e ter atrapalhado um pouco no intervalo de vocês. Gente, obrigado. Obrigado, Fabiano.